Amém? Antes de sentar, abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Eu quero estar lendo com os irmãos a partir do verso 22. Mateus 12, verso 22. Amém? Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, diz-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Amém? Até aqui, podem sentar. Reino dividido. Eu quero estar meditando com os irmãos a respeito disso. Reino dividido. Interessante que nessa passagem o Senhor chama a atenção dos fariseus, dos doutores da lei, e eles começaram a falar que Jesus estava expulsando demônios pelo próprio Beelzebu, por Satanás. E ele diz e explica: olha, nem mesmo Satanás fere uma regra básica. Reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. E essa é a palavra. E que a gente possa entender esse princípio de Deus. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos repreender toda a artimanha do inimigo sobre as nossas vidas, que usa de várias técnicas. Então, ele mesmo sabe, e o Senhor Jesus alertou e falou: nem ele se divide, porque sabe que senão o seu reino também não irá subsistir. E muitas vezes nós caímos nessa armadilha. E hoje, em nome de Jesus, eu quero que a gente venha sair daqui tomando posse da bênção do Senhor e entender o poder que há na unidade. Amém, meus irmãos? A união traz a força. Acho que vocês já viram esse ditado. Então nós precisamos entender esse princípio. O poder que há na unidade. O próprio Senhor Jesus, ele fez uma comparação de maneira didática e muito sábia, obviamente, para nos ensinar a respeito da igreja. E ele diz que a igreja, nós, a igreja, somos corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos de corpo físico, nós podemos muito bem entender essa questão da unidade, a questão do poder que gera e que faz com que a gente fique vivo e façamos tudo isso que a gente pode fazer e possamos executar tudo aquilo que é preciso dentro da nossa casa, da nossa família. O nosso corpo físico, ele é uma máquina perfeita, feito pelo próprio Deus. E nós vemos que os membros todos dependem um dos outros, mesmo que a gente ache que não. Nós temos esses membros que a gente vê, nós temos os membros que são externos, que nós vemos, temos também os membros que nós não vemos, que estão aqui fazendo parte do nosso corpo, e tudo isso em conjunto faz com que o nosso corpo venha a ser o que é. E da mesma maneira, com relação ao corpo de Cristo, a igreja. Uns são chamados para uma coisa, outros são chamados para outra. E quando nós falamos de unidade, eu quero deixar bem claro aqui, unidade não é igualdade. Amém, meus irmãos? Fala comigo, unidade não é igualdade. Nós não somos um exército de minions. Nós não somos tudo iguaizinhos.
Nós não somos feitos uma mesma forma e que todos saem iguaizinhos e da mesma forma, tanto na aparência física quanto no nosso temperamento, enfim, todas as nossas características. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que unidade não é igualdade. Nós não vamos aqui estar copiando ninguém. Deus nos fez, nos respeita e nos usa da maneira como nós somos. É claro que na nossa humanidade existem coisas que precisam ser curadas, transformadas, e eu, como ser humano, preciso também deixar Deus agir. Amém, meus irmãos? Existe a questão de temperamentos. Existem praticamente 4 temperamentos básicos. E esses temperamentos básicos foi Deus que nos deu e é diferente um do outro. Nós vemos Deus respeitando isso. Deus não quer que todos venham ser sanguíneos, o famoso estourado, mas também não quer que todos venham ser fleumático, aquela fleuma, que é onde o vento soprar, tudo está bem. Mas há necessidade do agir de Deus em todos os tipos de temperamento. O nosso temperamento tem lados, pontos, vamos pôr assim, positivos, bons, tem pontos negativos, ruins, e se nós deixarmos, em nome de Jesus, entendermos esse princípio da unidade, nós deixamos o Espírito Santo agir, para que possamos, aquilo que não é muito bom no nosso temperamento, ser tratado pelo Espírito Santo, e aquilo que é bom, ser usado no corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Não adianta você ficar aí murmurando, reclamando, comparando, olhando o outro, e também reclamando da sua posição dentro do corpo, daquilo que Deus nos deu. Ai, pastor, sabe o que acontece? Eu sempre uso esse exemplo aqui. Ai, aqui, olha, nessa igreja, se eu não pegar no pesado, ninguém pega. Vai lá a mão. Então você é mão. Ó, pastor, se eu não for, ninguém vai. Então você é o pé, meu filho. Vai, que o resto do corpo vai tudo. Não tem jeito do pé ir sozinho. Já viu um pezão andando aí sozinho? Não tem como. Então, existe as características, existe o nosso chamado, existe tudo aquilo que Deus tem, existe a nossa posição dentro do corpo, tudo precisa ser tratado, precisa ficar numa harmonia completa. E o poder da união, meus irmãos, é impressionante. E o diabo sabe disso, obviamente. E ele não quer que o reino dele seja dividido para não ficar fora de atuação, mas ele faz de tudo para que o reino de Deus venha a ser dividido e assim ele possa ter êxito e vitória. Mas em nome de Jesus nós vamos entender os princípios de Deus. E eu quero hoje estar falando, quando a gente fala de reino dividido, fazendo comparação ao corpo, eu não estou nem falando a respeito daqueles que querem se desvincular do corpo. Essas gerações que estão tendo por aí, dos desigrejados, por exemplo. O corpo de Cristo, a igreja, nós fazemos parte, amém, meus irmãos? Existem aqueles, os desigrejados, aqueles que acham que podem ir sozinho, aqueles que têm plena certeza que, por exemplo, sendo mão, ele tem plena certeza que ele pode se desligar do corpo e continuar sendo mão. Se desligar do corpo, o que acontece com a mão? Morre, apodrece, deixa de receber o alimento, deixa de ser mão, deixa de receber. Principalmente, ele esquece que a mão tem movimento, porque existe, além de todo um sistema de alimentação das células, do músculo e tudo aquilo que envolve, e manter os ossos nos lugares aí para tal, existe um comando que vem do... E ele esquece que se desligar, acabou o comando. Mesmo que sobrevivesse, daria uma mãozão parada, imaginando que talvez pudesse sobreviver. Existe aí uma questão, misericórdia, se amputar, se tirar durante um período, antes de apodrecer, antes de morrer, antes de deteriorar, ainda fica um tempo ali, porém, sem a efetiva função da mão, que é pegar, agarrar, levar, fazer aquilo que cabe à mão. Então eu não quero nem entrar hoje na questão dos desigrejados. Eu não quero nem entrar hoje na questão da desunião daqueles que estão completamente desigrejados. Eu quero que a gente venha entender que o pior, o terrível, é você ter um membro e não poder usá-lo. Se nós observarmos, uma terrível coisa que pode acontecer ao ser humano está
nós como seres humanos tentando ao máximo aí, mas ainda não estamos conseguindo, mesmo com todo o progresso da medicina, é o famoso rompimento da medula cervical. Acho que vocês já ouviram falar disso. E conforme onde for rompido, perde-se o movimento das pernas, ou dos braços, ou de todo o membro, os membros inferiores. Agora pensa muito bem, você olhar sua mão e não conseguir movê-la. Olhar para o seu pé, para a sua perna e não conseguir movê-lo. E esta palavra, esse ponto para nós meditarmos hoje, é muitos que estão nessa condição. Houve um rompimento, não desligou, não saiu da igreja, não saiu do corpo, não está apodrecendo, porém, está numa situação inerte. E é esse ponto que nós queremos estar tratando hoje. Quando há desunião, quando há uma perda, um rompimento, meus irmãos, é terrível. É terrível. É por isso que nada pode prevalecer. Interessante que no começo do século passado, vou pegar um exemplo aqui que eu estava pensando, um exemplo para ficar mais prático para a gente entender. Acho que todos conhecem, não é possível que não tenha visto, pelo menos o filme, do famoso Titanic. Ele teve um impacto lá com aquele iceberg, fez um rasgo danado, entrou água dentro. Mas teve uma coisa que foi terrível. Ele tinha todo um sistema de comportas. Mesmo entrando água, ele ia afundar. Ia afundar, da maneira como estava entrando, da quantidade que estava entrando. Porém, ele iria afundar de maneira mais lenta, porque fecham-se as comportas e dá tempo, por exemplo, eles pediram socorro. Haviam outros navios próximos na região, mas próximo em navio, no meio do mar, meu irmão, é uma distância ainda longa. Porém, isto já foi comprovado que se realmente não acontecesse algo que aconteceu, ele iria afundar de uma maneira tal que dava tempo de outros navios que receberam o SOS dele chegar e estar resgatando vidas e talvez morressem pessoas, porém não fosse um desastre como tal. Qual foi o problema maior do Titanic? Ele rompeu no meio. Ele quebrou no meio. Pronto, foi questão de minutos. Uma metade afundou, daqui a pouco a outra já afundou numa velocidade incrível. E aqui nós temos ideia, pegando esse contexto natural, do que é a falta de unidade, do que é o rompimento, do que é a quebra, do que é a questão de separar, o que é a questão de estarmos fora do comando. E hoje, que a gente possa entender esse princípio de Deus. E eu quero dizer o seguinte: nós hoje vamos ouvir da palavra, vamos entender na palavra do Senhor aquilo que o inimigo usa, e é uma coisa para romper a medula cervical espiritual da igreja. Ou às vezes romper em outro ponto, em que a gente continua o membro, existe o membro, está ali o membro, está sendo alimentado pelo corpo, com todas as suas células e etc., porém não move, não mexe. Eu não sei se você já passou por uma experiência, eu já passei. Aquela questão, quem já dormiu assim uma noite de sono bem pesado em cima de um braço? Tem muitos que já riram aí, que já entenderam o que eu estou falando. Aí você acorda, a hora que você acorda de manhã, dá aquela coisa, dá um desespero, gente. Por quê? Até ali rompeu alguma comunicação, principalmente a questão ali de comunicação, né, dos neurônios, e a maneira como você ficou, os neurônios ali foram bloqueados. Não sei se você sabe, tudo é questão de comunicação, de neurônios, tudo vem. A hora que a gente fala neurônios, não está só no seu cérebro, meu filho. Todos os nossos movimentos, tudo aquilo que controla é por neurônios. Aí numa posição que você ficou dormindo, aquele sono pesado, não mexeu, parou ali a comunicação. A hora que você acorda, o braço parece que você não tem. Dá um desespero. Porque você olha para o braço, aí você vira assim.
Às vezes o braço, às vezes a perna, ou qualquer coisa assim. Aí de repente começa um formigamento, graças a Deus, isso é sinal de que está tudo em ordem. Você, misericórdia, não teve um AVC, qualquer coisa assim. E devagarzinho o movimento vai voltando e você vai dando graças a Deus. Então, entenda isso. A pior coisa que pode existir no corpo é estar conectado ao corpo e estar inerte. E romper com o comando. Porque é terrível quem já passou por essa experiência. Você olha para a mão e fala assim, eu quero fechar a mão, você não consegue. Eu quero mexer o braço, não consegue. Eu vou coçar o cabelo, não consegue. Aí você começa a entender aqueles que, misericórdia, têm problemas, de locomoção, por exemplo, problemas motores. E assim nós podemos entender. Agora eu quero dizer para você o que é, pastor. O que faz com que, por exemplo, possa haver um rompimento, possa haver uma coisa que venha romper os comandos que vêm da cabeça, na minha função como corpo, na minha função como membro do corpo de Cristo, naquilo que Deus me chamou, naquilo que Deus me colocou. Qual é? Um ponto muito importante. Um acidente de percurso que rompe a ligação. E você pode estar ali, porém, inerte. E essa questão o diabo usa muito bem. Chama-se decepção. Já ouviu falar de decepção? E isso faz com que a gente venha ficar inerte, se não for tratado. Essa coisa chamada decepção rompe os ligamentos dos neurônios. Você pode estar presente, porém inerte. A decepção é terrível. O diabo maneja, ele usa, ele faz de artimanha, através de mentiras e através de verdades. Desculpe dizer aqui, mas através de verdades. Quando eu tenho decepções e eu não deixo o Espírito de Deus tratar a minha decepção, é como dormir em cima do braço, perder o movimento e depois realmente não deixar voltar esse movimento. Decepções nós teremos sempre. Vou falar aqui para vocês. É uma coisa que o Senhor, através do seu Espírito, nos ajuda e nós vamos entender na palavra como vencer tudo isso. Decepção é uma coisa que quando a gente conversa com as pessoas, quem já passou, todo mundo passou. Quem já passou por decepções? Ai, pastor, mas tive cada decepção. Ai, pastor, mas me decepcionei. Ai, pastor, eu estou aqui na igreja, mas estou saindo. Não, eu estou aqui e eu quero fazer o seguinte: eu vou entrar calado e sair mudo. Eu não vou fazer mais nada, porque tive decepções. Então, meu filho, quero dizer o seguinte: decepção tem que ser tratada. Decepções têm que ser tratadas. Mas eu tive decepção. Meu caso é diferente, pastor. Eu tive decepções com pessoas bem próximas. Eu tive decepções com pessoas que eu nem imaginava que um dia fizesse tal coisa comigo. É claro, meu filho, senão não seria decepção. Porque aquele que você espera, aquele que você imagina, aquele que você já tem em mente e que talvez faça alguma coisa, não, a hora que ele fizer, não vai ser decepção. Porque você já está esperando. A decepção realmente é algo dessa maneira. É aquele a quem você ama, é aquele a quem você trata bem, é aquele a quem você tem relacionamento, é aquele que está próximo, é aquele que está junto, aquele que está próximo atira pedra. E pedra dói, pedra machuca, pedra derruba, pedra pode até matar. Vocês concordam comigo ou não? Existe morte por apedrejamento. Misericórdia. Acho que vocês já viram. A gente já viu vários casos aí. Às vezes uma comunidade, um povo fazendo justiça às suas próprias mãos e resolve linchar uma pessoa e pega, não precisa muita coisa não. Se pegar cada um uma pedra, não precisa ser muito grande, e se todo mundo atirar, mata a pessoa. Então eu quero dizer o seguinte, meu filho: aquele que está longe, aquele que você já sabe que é inimigo, você já se prepara. Por quê? Porque ele vem com bazuca, R15, metralhadora, você daí usa todos os artimanhas, tudo aquilo para você se defender. Agora quem está perto você nem imagina. E um dos pontos que o inimigo usa é a decepção. Uma das estratégias para romper o ligamento, para romper a ligação com o comando, que é o cérebro, com a cabeça, chama-se decepção.
Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos vencer entendendo os princípios de Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus mesmo nos mostrou isso. Ele mostrou para nós e deixou também uma palavra dita que tudo aquilo que Ele fez como homem, nós também poderíamos fazer. Amém? E coisas ainda maiores. Quando fala coisas ainda maiores, dizendo o seguinte, tudo aquilo que você pode, como homem, vencer, e ainda haverá coisas maiores pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E Ele mostrou tudo isso. Jesus caminhou, veio como homem. Se você, meu irmão, já passou fome, Ele vai falar, eu também já passei como homem. Se você ficou feliz e participou de festa, o Senhor diz, eu também já fiquei feliz e participei de festa. Se você fez isso, fez aquilo, tudo isso Ele fez para mostrar que nós podemos vencer em tudo, inclusive nas decepções. Ele deixou tudo, meu irmão. Nós podemos ver uma das decepções grandes. Ele sabia como Deus, porém como homem, Ele deixou registrado isso e mostrou para nós. Oh, meu Deus, aquele que o entregou com um beijo. Amém, meus irmãos? Fazia parte, estava junto, caminhando com Ele, discípulo como todos os outros, participou de tudo, estava junto, e ele teve decepção. Sim, sabia, mas mostrou para nós. Nós vemos também, não só o caso de Judas, mas o próprio Pedro. O decepcionou? Pedro. O inimigo, o diabo, está pedindo para te peneirar, meu filho. Estou dando uma seguradinha aqui. Você está dizendo que é muito bom, você está achando que é beleza. Eu quero dizer o seguinte, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E vocês acham que isso não era decepção? Ele sabia, porém Ele estava mostrando para nós. E muitas vezes nós achamos que não pode acontecer conosco, que decepções não podem acontecer. E se acontece, eu vou me desligar. Agora, algo pior, a decepção com o próprio Deus. Aí, meu, eu vou dizer para você, é rompimento aqui, bem no pescoço, no início da medula cervical. Aí paralisa tudo. É aquela coisa de, fiquei decepcionado com Deus. Por que aconteceu isso comigo? Porque olha, eu não vou mais, eu não vou andar, não vou fazer. Tudo bem, eu sou crente, estou lá, estou participando, mas acabou. Eu não acredito mais, Deus fez isso comigo. Deus, meu irmão, Deus não faz. Às vezes Ele permite acontecer coisas para que a gente acorde. Amém, meus irmãos? Ele permite para chacoalhar na nossa vida, para entendermos que nós precisamos dEle, e é não o inverso. Então, essa é a pior das decepções. E tem gente que por coisas pequenas, eu não vou mais, pastor, acabou, eu não vou mais, acabou. O que foi, meu irmão? Tive decepção. Não acredita, pastor. Eu estava na igreja, o irmão fez pum. Puxa vida, não tem condições de participar, não tem jeito. Meu irmão, se por uma coisa dessa você já ficou decepcionado, eu não vou mais, desculpe a expressão, mas assim, por coisas pequenas. Porque não sei quem me olhou, não sei com que cara. Porque o outro não me cumprimentou. Porque o outro não me desejou a paz do Senhor. Fiquei decepcionado. Gente, com coisas tão pequenas já rompe o movimento daquilo que você foi chamado como corpo. Já cessa a tua função. E eu quero dizer o seguinte, meu irmão, todos nós fazemos parte desse corpo. Amém? Todos nós somos necessários. Amém, meu irmão? Todos nós. Engano seu achar que a sua função é de esquentar a cadeira. Engano seu achar que a sua função no corpo é simplesmente sentar e ficar quietinho. Não. Nós fomos chamados para ser usados. Se ainda não florou, não apareceu a sua função, fica tranquilo que vai aparecer e o Espírito vai trazer. Amém? Agora vamos entender como que nós vencemos essa questão da decepção, que rompe a unidade, que quebra o poder de Deus agindo na nossa vida como igreja. Vamos entender alguns princípios. Vai comigo, Efésios. Eu quero pegar com você aqui. Paulo nos ensina, quando ele escreve essa carta à igreja de Éfeso. E aqui ele mostra os princípios que nós vamos precisar essa noite. E eu quero que a gente venha entender e praticar. Amém? Efésios capítulo 4. Acompanhem comigo aí.
Capítulo 4. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Amém? Vou fazer uma pausa aqui, esse primeiro versículo. Nós vemos aqui, Paulo, ele ensinando, como sempre ensinou, coisas importantíssimas à igreja. Pelo Espírito. Ele sai da questão da doutrina e entra no princípio prático. O povo da igreja de Éfeso estava preocupado com Paulo porque ele estava preso. Ele falou assim: olha, meu filho, tudo bem, na benção, mas eu quero dizer o seguinte, que não é prisão humana que me detém. Eu quero dizer o seguinte, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele falou: fica sossegado, fica tranquilo, mas eu quero que vocês entendam alguns princípios, que é importante, porque vocês estão dando ouvidos a fábulas, a ensinamentos, e isso está trazendo divisão no meio da igreja. Então ele começa agora a falar: olha, eu já ensinei, depois você lê os capítulos anteriores de Éfeso, e da carta aos Efésios, e agora eu quero ensinar o seguinte: vamos para a prática, vamos sair da doutrina e vamos para a prática. Eu quero ensiná-los a aplicar tudo isso que eu tenho falado, para que vocês vivam em união. Vamos lá, continuando, versículo 2. Aqui ele já entra nesses princípios. Nós temos aqui 4 princípios. E aqui no versículo 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? 4 princípios. Que não deixa que haja rompimento. Que não deixa que o inimigo use da decepção. Eu vou ter decepção, porém tem 4 princípios aqui que me dá vitória sobre a decepção. Amém, meus irmãos? Há 4 princípios aqui importantíssimos que me dá vitória, independente do tipo de decepção que você teve. Pode ser aquela do irmãozinho que assim, fez um negocinho para você, não te cumprimentou, ou aquela outra decepção num relacionamento, em outra coisa que te afetou, desestruturou às vezes casa, família e etc. Perdeu o emprego, relacionamentos dos mais variados. Eu quero dizer o seguinte: o mesmo princípio deve ser aplicado. E a vitória é a mesma. Amém? Toda decepção nós podemos vencer. E toda decepção vencida é união garantida. Amém, meus irmãos? Então ele começa aqui, eu quero pegar o primeiro ponto, humildade. Olha que interessante, humildade. O interessante é que a palavra, eu fui na etimologia, a palavra humildade não tinha nem no latim nem no grego. Eu fiquei até perplexo com isso. A palavra humildade veio basicamente através da pessoa de Jesus, veio basicamente, começou no vocábulo hebraico, e dali depois foi introduzida nas outras línguas. Interessante, humildade, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto para nós começarmos a quebrar a ação da decepção que faz com que eu fique no corpo, mas inerte no corpo. Fala assim comigo: humildade. Eu quero, como sempre, quando a gente fala de humildade, esclarecer uma coisa. Humildade não tem nada a ver com pobreza, com riqueza, com bens materiais. Amém, meu irmão? Nós temos que tirar esse conceito que foi jogado na nossa mente lá na Idade Média, com todos os desvios da igreja, e que foi jogado de que humildade é pobreza. Humildade não tem nada a ver com pobreza ou riqueza ou coisas assim. Humildade, tem a ver sim. Tem a ver com pobreza, mas pobreza espiritual. Vai comigo, Mateus 5. Nós vamos pegar aqui, voltemos lá no Evangelho de Mateus. Amém? O primeiro ponto das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui aparece pela primeira vez a tradução literal, que depois entrou no latim, entrou no grego. Bem-aventurado os humildes. Amém, meus irmãos? Porque deles é o reino dos céus. Então eu quero dizer o seguinte: o primeiro ponto para nós vencermos as decepções é humildade.
O primeiro ponto, para que possa acabar com toda a seta do inimigo. Porque as decepções, meu irmão, eu falei aqui, às vezes são coisas reais, fatos que aconteceram, e às vezes são coisas que eu ouvi dizer, como a pastora abriu o culto aqui. Às vezes eu ouço dizer que não sei quem, ouço uma notícia, e eu já me isolo com aquele irmão, eu já me fico ali com precaução, nem sei se o que falaram ou estão falando é verdade ou não é verdade, ou isso ou aquilo, mas eu quero dizer o seguinte: para nós vencermos e mantermos a nossa posição em união, independente se é verdade ou mentira, nós temos que vencer a decepção. E o primeiro ponto é humildade. Então, humildade tem a ver com o reino dos céus, não com o reino da terra. Amém, meus irmãos? A humildade faz-nos com que a gente entenda os princípios de Deus do seu reino, não do reino do homem. A humildade faz-nos entender. Por isso que ele diz aqui: bem-aventurado, mais que feliz, são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Nos conecta com Deus, nos princípios de Deus. A humildade faz com que a gente comece a entender os princípios de Deus. Bom, interessante que eu peguei no dicionário. O que quer dizer humildade? Amém. Ela que me ensinou. Humildade: consciência de suas próprias limitações, junto com a modéstia da dependência. Eu achei o máximo. Fantástica essa definição de humildade. É claro que tem outras definições, porém essa eu achei excelente. Olha só: consciência das suas próprias limitações, junto com a modéstia de dependência. Isso é humildade. Eu tenho limites, independente de quem é você, eu, qualquer um de nós, independente do seu conhecimento, independente da sua posição, independente do que você já conquistou ou deixou de conquistar, independente do que você já fez ou deixou de fazer, nós somos limitados. Amém, meus irmãos? E quando eu reconheço as minhas limitações, isso, a minha modéstia em entender que eu preciso de ajuda, isso junto chama-se humildade. E o primeiro princípio que quebra a ação do maligno para tentar arrancar de nós a questão da união é entender e sermos humildes. Aquela história: não abro mão, não é humilde. Eu sempre fui assim, você é assim. Você não está sendo humilde. Você não aceita com modéstia o conselho do outro que está te auxiliando, porque você está limitado numa questão de relacionamento, foi atacado pelo inimigo, e aquilo está tomando conta. Então o primeiro ponto é humildade. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: humildade. Então vocês viram que humildade, vamos voltar lá, voltemos novamente em Efésios. Vocês viram que humildade nada tem a ver com questões financeiras e etc, e posições sociais e tudo isso. Então não tem nada a ver. Porém o Senhor aguarda e espera que nós sejamos e estejamos humildes, e essa é a primeira bem-aventurança para que a gente venha entender a questão do reino dos céus. Segundo ponto: mansidão. Amém? A mansidão diz respeito ao domínio próprio. Obviamente, quando eu começo com a humildade, eu entro na mansidão. Fala assim: pelo Espírito de Deus, eu tenho domínio próprio. Faz parte do fruto do Espírito. Se você pegar em Gálatas, né? Nós vemos o fruto do Espírito, e está ali: o fruto do Espírito é um só. Amém, meus irmãos? A palavra diz o fruto, não são os frutos do Espírito. Tem gente que quer escolher o fruto do Espírito. Eu quero a mansidão, não, eu quero domínio próprio. A domínio próprio eu quero. Não, longanimidade eu não quero. Esse eu quero, esse não quero. Mas não é assim, como você está escolhendo em uma fazenda que tem várias árvores frutíferas. Eu quero essa, mas não quero aquela. Eu gosto de mexerica, mas não vou comer. Não, eu quero laranja, mas não quero jabuticaba. Meu irmão, não é isso. O fruto do Espírito. E quando eu falo fruto do Espírito, eu faço comparação com a famosa mexerica. É uma só, mas tem vários gomos. Amém, meus irmãos? Fazendo uma comparação, quer você queira, quer não, você pegou uma mexerica na mão, você começa a descascar, ela tem vários gomos. Eu não vi ninguém aqui descascar uma mexerica e falar assim: veio faltando 3 gomos. Pastor, mas eu contei, eu venho contando. Eu descasquei uma, tinha 10. Agora descasquei essa, tem 9. Veio faltando 1. Não, essa é de 9.
a outra era de 10. Você nunca viu um vácuo, um vazio? Ai, veio faltando 3 gomos. Já viu isso, meu irmão? Então eu quero dizer o seguinte: essa questão da mansidão faz parte, é um dos gomos, e não tem como você deixar de lado, e é pelo Espírito. Amém? Fala assim: a mansidão é resultado do domínio próprio. Nós vemos na palavra do Senhor, lá no livro de Números, capítulo 12, depois você vê lá em casa, tá? Nós vemos que o próprio Deus falou, por exemplo, a respeito de Moisés. Ele falou: olha, não existiu homem nenhum na face da terra manso como Moisés. E é esse mesmo que pegou a vara e mandou ver na pedra. Vocês querem água? Pá! Quer água? Pá! Beba água! É isso que vocês estão querendo? Mal sabia ele que aquela pedra era Jesus. E ele só bateu, porque se fosse eu ainda ia pegar a cabeça do indivíduo e falar: toma! Quando não parar de sair bolinha, não tiro você daí. Então eu estou falando isso, gente, para que você entenda, para que nós venhamos a entender. Moisés era homem como nós, amém, meus irmãos? Então eu quero dizer o seguinte: nós podemos sim vencer, nós podemos ter domínio próprio pelo Espírito. Afastou o Espírito, nós perdemos. Afastou o Espírito, eu dou lado a decepções. Afastou o Espírito de Deus, eu começo no meu racional, e no meu racional começo a perder o domínio. E a hora que eu perco o domínio, perdeu tudo. Corta a ligação. Faz com que a decepção tenha êxito. Olhe. Pastor, não aguento mais. Olha, já foi uma vez, já foi 2 vezes, agora na terceira não aguento. Não tem condição. O que é isso? Não, estou muito decepcionado. O que é isso? Aquela mulher com aquele bafo em cima de mim. Meu filho, ensina a escovar o dente, compra às vezes um problema, né, de estomacal, ensina, mas faz a sua parte, vai atrás, vai continuando, mas não perca o domínio. Nós precisamos entender. Amém, meus irmãos? Fala assim: mansidão é o segundo ponto. Amém? Agora vamos continuando. Nós vimos aqui a mansidão. Então vamos lá. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Esse é trava-língua. Longanimidade. Ser longâmino, estar aguardando. Olha só, o que quer dizer? Significa resistência até chegar ao resultado desejado. Longânimo é isso, é você manter, você quer um resultado, você quer a transformação, você quer que realmente aquele relacionamento perdure, você quer o êxito, você quer a união, você quer que realmente seja fortalecido. Então aguarde o resultado, seja longânimo, aguarde, continue aguardando o resultado esperado, não desista. Amém, meus irmãos? Nós, muitas vezes, eu tenho falado aqui, a igreja e muitos confundem a longanimidade de Deus com impunidade. Não que Deus ele te deixou e pode pecar, pode continuar pecando, não aconteceu nada. É que Deus está sendo longânimo, Ele está aguardando, Ele está esperando o resultado desejado, e o resultado desejado é a nossa salvação, que eu vença o pecado, amém, meus irmãos? E da mesma maneira Deus está nos ensinando aqui: olha, aguarda, continua, aguarde o resultado, continue firme no propósito, não deixa, continue. Presta atenção, olha de novo o dicionário. Longanimidade significa resistência até chegar ao resultado desejado. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Amém? E o último aqui. Suportando-vos uns aos outros em... Passou na primeira, humildade, passou na segunda, passou na longanimidade, chegou na terceira, meu filho, aqui é pelo Espírito. Suportando-vos uns aos outros em... pastor, porque você não sabe o que falaram de mim. Você não sabe o que está acontecendo, o que está rolando aí. Você não sabe o que estão me aprontando. Você não sabe. Meu irmão, suporta em amor. Amém? Não dou conta. Vai comigo rapidinho, porque é para quem não dá conta.
Vamos lá, 1 Coríntios. Rapidinho, volta aí. Nós vamos tomar posse da palavra do Senhor. Uma passagem conhecida. 1 Coríntios capítulo 13, conhecido nosso, muito conhecido, e nós precisamos entender esses princípios. Nós vamos repreender todo espírito de decepção, tudo aquilo que tenta romper a nossa ligação com a cabeça que é Cristo. Amém, meus irmãos? Presta atenção, capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tiver amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Agora olha que interessante, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Amém? Vou parar aqui nessa parte A desse versículo. Fala assim comigo: o amor nunca falha. Suportando-vos em amor. Esse é o quarto e último princípio, para que a gente venha vencer a decepção. Eu suporto em amor. Eu continuo em amor. E a hora que nós entendemos esses princípios e aplicamos esses princípios, eu venço a decepção. Se você fugir, se você sair, se você largar, nada disso vai fazer com que você venha ter êxito. Você pode ir para onde você quiser, e se você fala que vai se desligar do corpo de Cristo, morre. Eu vou continuar no corpo de Cristo, mas vou continuar inerte. Encerrei, não tenho mais comunicação com a cabeça que é Cristo, mas fico ali recebendo o alimento, fico ali fazendo a minha parte de estar ali, uma mão ali sem uso, estou ali e pronto. Meu irmão, não podemos deixar a decepção vencer e nos isolar da comunicação com o nosso Deus. Amém, igreja? E esses pontos são primordiais. Não adianta, sem humildade, sem mansidão, sem longanimidade, e suportando em amor. Eu vou fazer em amor. Eu não dou conta, pastor. Esse é o ponto primordial. Nós não damos conta. Por isso que o Senhor falou para nós, logo que Ele subiu aos céus, Ele chegou com os discípulos, reuniu todos, falou assim: olha, eu não vou deixar vocês sós, órfãos. Vou para o Pai, mas enviarei um auxiliador. Amém, meus irmãos? E esse auxiliador é que nos capacita a amar o irmão, que nos capacita diante da situação. Você fala: eu vou suportar, mesmo com decepção. Fique decepcionei. Então se prepara, meu filho, que você ainda terá muitas pela frente. Muitas e muitas. Decepções dos mais variados tipos. Teremos decepções por causa de mentiras irrelevantes que o inimigo coloca, que nem são verdades. Venceremos. Amém, igreja? Decepções em cima de realidade. Aconteceu, foi provado, aquele camarada falou isso de mim. Mesmo assim, nós vamos vencer. Amém? Porque se eu desconecto, quem é que vai ser prejudicado? O próprio eu. O que acontece com uma pessoa, fazendo um exemplo aqui, por exemplo, que perde os movimentos da perna? Perdeu, não tem mais o movimento da perna. Para ele não perder a perna, ele tem que passar por várias sessões de fisioterapia, fazendo o movimento, senão a perna fica dura. Já viram isso? Vai acabando.
E tem muita gente aí que achando que com a decepção, deixou a decepção entrar, achando que está na maior vantagem, achando que, meu filho, você não tem comunicação nenhuma com a cabeça, que é Cristo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E outra coisa, tem uns aí que já estão duros, não conseguem mais movimentar nada. E de repente, por exemplo, acho que alguém já passou por isso, perdeu o movimento por um período, por exemplo, porque quebrou a perna, ficou engessada. Aí a hora que volta, tem que também fazer fisioterapia, porque ficou muito tempo parado. Os músculos que já começaram a querer atrofiar. Voltou, porém está querendo atrofiar. Fala assim comigo: venceremos a desunião. Vamos repreender a decepção. Amém, meus irmãos? O inimigo usa essa artimanha. Guarda no seu coração, sempre com decepção. E são pessoas próximas. São pessoas de quem eu não espero. Fica em pé, em nome de Jesus. Porque nós vamos estar orando e tomando posse da palavra do Senhor. Deus nos capacitará. O natural, o possível, eu faço. O impossível, Deus fará. Você crê nisso? A humildade depende de nós. E se nós nos posicionarmos, é uma mudança de caráter. É deixar Deus trabalhar. É entender os princípios de Deus. A mansidão, já entra o mover de Deus nos ensinando e moldando. A longanimidade faz com que também, através do Espírito, eu possa esperar e aguardar daquele irmão, daquela irmã, da situação. E suportar em amor é 100% do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Qualquer um de nós, numa situação difícil, suportar em amor é somente pelo Espírito. Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, queremos entender a tua